Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e eu estou aqui com o Thiago Moreira e a Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 28 do livro de Gênesis. Bom dia, meus amigos! Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai ler, como o Tan falou, mais um capítulo, né? Capítulo 28. E a gente vai ver que sonhos, eles estão meio que, né, relacionados à família aí de Abraão, né? Ô, galera, pra sonhar legal! Seja bem-vindo aí ao capítulo 28 de Gênesis, capítulo que vai dar sequência à história que já temos visto aí, da família de Isaac, Jacó agora principalmente, e vai ser interessante a gente conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. A gente decidiu fazer essa quebra em 3 partes, né? Apesar da gente saber que a NVT sugere uma quebra diferente, a gente fez uma opção diferente, tá? A gente vai do verso 1 ao 9, do 10 ao 17 e do 18 ao 22. Mas antes da gente entrar no texto, eu queria agradecer mais uma vez, como você já sabe, a nossa editora parceira aí, a editora Mundo Cristão, que emprestou os direitos da NVT pra gente usar nesse projeto aqui. Muito obrigado, Mundo Cristão. Muito obrigado, Maria Lídia, jazzista de primeira aí que tem emprestado também a trilha que a gente tem usado de fundo. E eu queria lembrar vocês, ouvintes, que a gente tem sim um canal no Telegram, onde a gente pode conversar sobre tudo que a gente faz aqui. Então, se você ainda não está no nosso canal, acessa lá t.me/leitura bíblica comentada ou procura por leitura bíblica comentada lá no Telegram que você vai encontrar a gente. É uma participação gratuita, a ideia é justamente fazer com que a conversa que a gente já tem aqui, que é uma delícia, vocês já sabem, seja complementada lá naquele espaço e também uma oportunidade não só para você conversar sobre os textos que a gente tem conversado aqui com outras pessoas, mas de conversar com a gente também sobre esses textos, nós 3, né? A gente tá sempre lá conversando, dando a nossa opinião, de repente tirando alguma dúvida, às vezes, quem sabe até mudando um pouco a nossa opinião, né? Não aconteceu ainda, mas eu não acho nenhum absurdo isso acontecer um dia. O que vai ser ruim é que no áudio do podcast é que vai ficar eternizado nosso erro, né? Isso é um perigo danado. É. Podemos ir então à leitura? Sim. Tá bom, eu vou ler então os primeiros 9 versos do capítulo 28. Então Isaac mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã-Arã, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas de seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e a seus descendentes as bênçãos que ele prometeu a Abraão, que você venha a possuir esta terra, na qual vive agora como estrangeiro, pois Deus entregou esta terra a Abraão. Assim, Isaac se despediu de Jacó, que foi a Padã-Arã morar com seu tio Labão, irmão de Rebeca, filho de Betuel, o arameu. Esaú soube que seu pai, Isaac, havia abençoado Jacó e o enviou a Padã-Arã para encontrar uma esposa, e que ao abençoá-lo tinha advertido a seu irmão: não se case com uma mulher cananita. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e ido a Padã-Arã. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael, e além das 2 mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalate, irmã de Nebaiote, e filha de Ismael, filho de Abraão. Eu queria fazer só um comentário aqui, nada a ver. Toda vez que eu leio Padã-Arã, eu não sei porquê, mas me lembra muito Cair Paravel, que é o castelo lá de Crônicas de Nárnia, né? Eu sempre faço essa associação, não me julguem, tá bom? Então se eu falar aqui por acaso Cair Paravel, eu tô tentando falar Padã-Arã, tá bom? Eu pensei que você ia falar que te lembrava
pequeno padawan. Agora vai lembrar. O pior que o Cair Paravel não tem absolutamente nada a ver com o Padã Arã. Nada a ver. Nem nada na sonoridade e nem no significado. Mas é legal, né? Referências literárias aí que ficam na nossa cabeça e formam alguma coisa mnemônica. Uhum. É muito claro aqui que a gente tá justamente na emenda do texto, né? Lembra que a gente terminou o último episódio com um texto que aparentemente estava meio fora de contexto na história geral ali, que era a Rebeca indo falar com Isaac, tô cansado dessas mulheres hititas. E a gente vai ver aqui que o Esaú, mais uma vez, né, já indo ao final dessa leitura, mete os pés pelas mãos e já tinha feito uma grande bobagem ao casar com as duas cananitas lá e agora faz a terceira bobagem, né? Já dá pra pedir música no Fantástico. Mas, Thiago, isso que você falou é interessante para os nossos ouvintes aí, que talvez não tenham esse conhecimento. Nem sempre a divisão de capítulos da Bíblia nos ajuda. Porque, de fato, o capítulo 28 é uma sequência da narrativa que a gente estava vendo no 27. Se você nota, o versículo 27 termina com Rebeca falando com Isaac a respeito das mulheres hititas, e aí entra com a sugestão, na verdade com a resolução já de Isaac, mandando chamar Jacó para enviá-lo para não se casar com as mulheres hititas, mas buscar alguém da sua parentela. Que acaba sendo uma resolução do Isaac, mas na verdade era a Rebeca tentando dar um jeito de tirar o Jacó ali de perto, porque ele estava ameaçado pelo irmão, né? Exato, exatamente, para proteger a vida. Assim, a gente já sabe que as esposas do Esaú incomodam muito o Isaac e a Rebeca. Mas ela meio que usa isso como desculpa, né? Pelo menos a impressão que me dá aqui, eu não quero a mesma coisa pro meu filho Jacó e eu preciso arrumar aqui uma desculpa pra tirar ele de perto. Essa desculpa aqui vai colar. E colou. Sim. E o que eu tava querendo dizer, né, para aqueles que nos acompanham, é que nem sempre a divisão de capítulos e de versículos é a melhor. Tá? Quando a Bíblia foi escrita, quando Moisés escreveu aqui o Pentateuco, ele não dividiu em capítulos. Essa divisão ela vem posterior na história para facilitar que a gente consiga encontrar onde estão as coisas. Né? Então o pastor chega lá na igreja e fala, abre aí, vai em Isaías 42. Se você não tem isso, você vai ficar procurando um ano para achar onde está. Pois né? Então isso veio posteriormente para facilitar a divisão. Mas não necessariamente, e muitas vezes acontece isso, de que talvez a divisão melhor não é naquele local. Porque, na verdade, continua uma história, ou continua um pensamento. Então, quando a gente lê, um exercício que eu gosto de fazer, inclusive, quando faço estudos, é tirar os versículos. Pegar, copiar o texto e tirar os versículos, a divisão de versículos e capítulos, e ler o texto corrido. Porque era assim o texto que nós tínhamos, que era o texto original, né? Sem essa divisão que veio posteriormente na história. Inclusive, tem uma Bíblia que ela foi escrita dessa forma. Ela é exatamente a história corrida. Eu acho que teve uma editora não cristã, Carol, que pegou a NVT mesmo e fez isso em 3 volumes, assim, livros, aqueles cara de livro mesmo, capa dura, página grossa e tal, e quebrou em 3 livros, porque, enfim, é grande para um livro só, se não for nesse papel Bíblia. Talvez ainda se encontre por aí. Se você for se interessar por isso, não esquece de usar o link do Ictus para comprar pela Amazon. Parte lá do nosso site que a gente ganha uma comissãozinha. É interessante isso que o Thiago falou, porque não só os capítulos, mas também os versículos e às vezes os parágrafos. A gente estava numa discussão aqui antes da gravação de como que a gente ia fazer as quebras de leitura. E como você viu, a gente não está fazendo a quebra sugerida pela NVT. Porque é exatamente isso, é uma sugestão de quebra. Não existe isso no texto original. Temos que lembrar também que quando a Bíblia foi escrita, eram rolos, né? Então não era esse negócio de abre em Isaías, porque eu tenho que ficar enrolando e um lado desenrolando o outro até chegar em Isaías. Era um negócio que não é facilitado como a gente tem hoje nos livros. Então as pessoas simplesmente tinham o rolo aberto ali na frente da igreja, ou da sinagoga no caso, né? E elas iam lendo conforme estava aberto, e aí quando chegava no fim começava a ler de novo, né? Não é cada um ir levava a sua Bíblia na sinagoga para ler junto. É uma outra realidade, né? Que a gente esquece muitas vezes. Pois é. Bom, no início desse capítulo a gente tem aqui a bênção de Abraão sendo repassada e sendo repassada completinha para Jacó, né? É legal ver isso daí. A gente vê lá a questão da descendência, ela apareceu no capítulo 15, a questão da terra também apareceu no final do capítulo 15, a descendência no início do capítulo. E aí, como o Thiago gosta de falar das palavras, eu vou deixar ele falar sobre
a semente. Antes de falar sobre a questão da semente, que a gente já viu, o que o Tan falou é bem interessante, porque tem uma relação aqui e toda uma ligação com Abraão. O que Isaac está transmitido para Jacó, ele termina falando isso, né? Uhum. Que Deus entregou essa terra a Abraão, os descendentes que ele prometeu a Abraão. Então, Isaac vai ligando e mostrando aquela promessa da aliança que a gente viu lá desde Gênesis 12. É interessante que ele não se apropriou dela, né? Ele não falou, olha, a promessa que foi feita pra mim. Porque, de fato, acabou sendo transmitida pra Isaac, mas ele joga de volta pra Abraão. Isso é muito interessante. É, porque ele foi o receptor original, né? Uhum. Que saiu da terra, que recebeu essa promessa. E Isaac, lógico, também foi a ele, porque ele era descendente de Abraão e a promessa é para os descendentes. Uhum. Mas aquele que recebeu originalmente, né, foi Abraão. E certamente Jacó, Esaú também, mas Jacó aqui, ele sabia de toda essa história. E certamente ao Isaac abençoá-lo dessa forma, ele está fazendo essa ligação também. Uhum. Então os termos utilizados aqui, todos os termos, são termos que já foram utilizados várias vezes em Gênesis. O próprio nome de Deus aqui, que é traduzido como Deus Todo-Poderoso, é El Shaddai, é um termo que já foi usado lá com Abraão. Né? Deus já se apresentou assim para Abraão. Sim. Então você tem toda uma história sendo contada nessa promessa, ou recontada, relembrada nessa promessa, como o Tan já lembrou, de multiplicação, de ser muitas nações, de descendência, que aí é o termo que o Tan já adiantou, de semente, o mesmo termo lá que a gente viu desde Gênesis 3,15, né? O descendente da mulher, tal, e depois falando para a descendência de Abraão, o mesmo termo aqui se repetindo, voltando. Então todas essas alusões, todas essas imagens aqui vão sendo construídas e lembrando que existe uma grande história. E que Isaac não está abençoando Jacó da boca para fora, ou simplesmente bravo com ele pelo que descobriu que ele fez, mas realmente está transmitindo uma bênção que era a bênção de Deus sobre Abraão. Sim. É interessante ver essa palavra semente, apesar da gente ter lido até o verso 9 só. Só nesse capítulo ela vai aparecer 3 vezes, né? No verso 4, que a gente já leu, no verso 13 e no verso 14. E a gente já viu isso várias vezes. Um outro destaque que eu não queria deixar passar batido aqui é que um personagem que a gente já conhece, que é o Labão, né? Ele volta pra história e ele vai voltar nos próximos capítulos muito mais fortemente, porque, enfim, o Jacó vai realmente lá pra terra dele. Mas lembra que ele não é um personagem neutro pra gente. A gente já conhece um pouco da índole dele. Lembra que ele ficou tudo interessado nas joias que a irmã Rebeca tinha ganhado. E meio que bajulou lá o servo do Abraão que foi lá. Então ele já se mostrou uma pessoa bastante interesseira. E de fato a gente vai ver que é isso mesmo, né? Porque quem não conhece a história... É interessante, né? Ler a Bíblia dessa forma. A Bíblia, ela é esse texto aqui é um texto narrativo. Como você pega um livro de suspense, você vai conhecendo os personagens, você não tem ainda toda a informação sobre ele, mas você vai conhecendo os personagens no meio da trama. E quem não conhece a história, aparentemente, tudo que Jacó está fazendo aqui para enganar, até para fugir, preservar sua vida, dá certo. Quem está lendo a história da primeira, tá dando tudo certo, né? Esse cara tá fazendo tudo errado, tá dando tudo certo para ele. Mas a gente vai ver que Jacó, nas mãos de Labão, inclusive, vai sofrer muito na história. Sim. E vai aprender muito ainda, a respeito, inclusive, de engano. Então, tudo isso é interessante porque vai montando a trama, o cenário da narrativa bíblica aqui, né? O que eu achei interessante nessa primeira parte é a questão de Esaú ir visitar o tio, né, Ismael. Eu sempre achei que Ismael, depois que ele foi expulso, entre aspas, né, por Abraão, né, ele não tinha tido mais contato com o pai. A gente viu que no enterro, né, de Abraão, pelo menos ele apareceu. Mas aqui, não sei se ele tinha contato, mas ele era pelo menos conhecido, né? Sabiam que ele era da família, ele deu a filha dele em casamento, né? O Esaú não foi lá e roubou a filha. A gente já viu que o negócio de casamento era uma negociação e tudo, né? Então, existe uma relação, né? Um relationship, uma coisa assim, alguma né? coisa rola, eu acho. Pelo menos nessa versão, eu não olhei esse detalhe nas outras, posso até conferir, mas o texto não fala de nenhum encontro entre Esaú e Ismael. Mas ele casa com a filha, né? Tá. Isso, foi visitar a família do tio Ismael e casou com uma das filhas dele. A gente não sabe nem se Ismael estava vivo. Não, mas o Ismael... o Abraão já tá morto, né? Ah, não, estava vivo sim. Tava vivo, não, porque o Abraão viu os netos, o Abraão morreu com 175 anos, mas eu não sei que anos estamos aqui.
Então, porque eu não sei se é uma conjectura da nossa parte esse encontro. O texto fala que ele foi até a família de Ismael e casou com a filha dele, mas não narra nenhum encontro entre eles. Pode ser uma conjectura. A gente não tem essa informação por enquanto. Se isso aqui ficar muito mais claro, a gente traz nos próximos episódios a informação, e se a gente não falar mais nada sobre isso, é só até aí que a gente sabe mesmo, tá bom? Uma coisa que não me sai da cabeça, assim, quando eu leio esse trecho de Esaú, a primeira coisa é, nossa, lá vai o Esaú dar uma de Esaú de novo, né? Mas aí eu me pergunto, por que raio será que ele fez isso? Era pra agradar os pais? Eu fiquei com essa mesma impressão. Ou será que ele achava que se casando com um descendente de Abraão, isso ia trazer pra ele algum tipo de bênção? Afinal de contas, ele já perdeu todas as bênçãos. E eu acho que é mais essa outra, viu? Não sei se eu tô viajando. A minha impressão textual é mais uma questão de aprovação dos pais. Na verdade, eu acho que pode ter as duas coisas aqui. Mas o versículo 9, por exemplo... Não, 8, desculpa. Quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas. Isso me fez pensar, né? E fui até olhar o texto, ler outras traduções... Porque o primeiro questionamento que eu tive é, será que Esaú não sabia? Porque o texto já tinha nos narrado que as mulheres hititas estavam dando dor de cabeça para Isaac e Rebeca. Sim. Isso já era um problema que foi narrado anteriormente. O que você está tentando dizer, será que esse incômodo era discutido só entre a Rebeca e o Isaac e não passavam pro filho? Será que Esaú tipo sua sogra falando mal da... Então, porque o texto aqui sugere, nessa leitura... que ficou evidente, por meio do que estava acontecendo, que seu pai não aprovava as mulheres cananitas. Ou seja, será que Esaú não sabia da reprovação do pai? Será que ele ficou sabendo aqui? Para mim não foi muito conclusivo nas minhas pesquisas, porque algumas versões, por exemplo, a Ara, traz assim, só para você comparar a leitura aqui. Só para você saber, a Ara é a Almeida Revista e Atualizada, tá? Talvez você não conheça os termos. Obrigado. Diz assim, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Nessa leitura, não dá a impressão de que ele ficou sabendo naquele momento. Algumas leituras, não só a NVT, algumas outras leituras dão a impressão de que ele ficou sabendo naquele momento. Então eu fiquei com dúvida com relação a isso, não sei se eu consigo bater o martelo. Mas de qualquer forma, o que o texto me sugere é que a preocupação, pelo menos inicial de Esaú aqui, é justamente a de agradar o pai. Com qual intenção? Será receber bênção posteriormente ou não? Receber algum tipo de benefício? Não sei se fica tão claro. Mas existe uma preocupação clara de não desagradar o pai aqui. E eu acho que isso é muito forte em toda a história, né? Porque se você for pensar com a cabeça do Esaú, ele deve pensar que ele só se ferrou, né? Em todas as situações, né? O meu irmão só se dá bem e eu só me dou mal. E ele tem todo o pano de fundo aí pra se tornar um grande vitimista aqui. E, de novo, né, mandaram meu irmão lá pra família, eu também quero, né? Eu já fui amaldiçoado praticamente pelo meu pai quando eu era pra ser abençoado. De repente eu consigo reverter. Mas pode ser realmente só uma impressão minha, assim. Há um detalhe que eu pesquisei que não sei se... não, eu acho que é relevante. A viagem de onde eles estão até Arã, e Padã Arã, na verdade, é um termo que é difícil arqueologicamente de posicionar, tá? Eles acham que é ali a região de Arã, mas esse Padã aí é um pouco confuso para quem estuda os locais bíblicos aí. Mas supondo que seja de fato ali a região de Arã, é uma viagem de em torno de 800 quilômetros. Então é longe pra dedéu, viu? Nossa. A pé. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção na decisão de Esaú aqui é que, apesar desse desejo aí de alguma forma querer agradar o pai, você nota que existe, no mínimo, uma ignorância também, né? Porque, eu digo no mínimo porque às vezes pode ser rebeldia mesmo querendo agradar o pai. Porque ele vai buscar dentre os descendentes de Ismael. E em todo o relato bíblico já ficou claro que a bênção seria por meio dos descendentes de Isaac, e não de Ismael. Então Esaú, ele vai, não vou pegar dessas mulheres aqui, né, uma esposa para mim, mas ele vai para uma família que também não era a família da bênção, da aliança. Isso já tinha ficado claro em toda a narrativa bíblica. Ele vai para a família de Ismael. Que coisa. Não dá para entender, né? Dá e não dá, né? A gente percebe que ele tá talvez tentando fazer alguma coisa que ajuda ele, mas nunca é bem sucedido. Sempre se dá mal, coitado. Coitado, sei lá se eu posso chamar ele de coitado. Como a gente já falou no episódio anterior,
a Bíblia não vê Esaú como um coitado, né? Né? Eu entendi a expressão do Tiago, mas Não, mas é porque a gente se coloca no lugar do Jacó, a gente se coloca no lugar do Davi, a gente nunca se coloca no lugar do Golias, no lugar do Esaú. Acho que falta um pouco de empatia da nossa parte com alguns personagens, porque assim, eles foram pecadores igual a gente, né? Por que a gente tem que ser o herói? A gente às vezes é o vilão, e o vilão, na verdade, ele não se enxerga como vilão, né? Ninguém se enxerga como mal, acho. As pessoas só fazem o que tá errado. Não sei, hoje em dia não sei. Mas acho que ficou claro, né? Eu tento ser empático com os personagens de lado B aí da Bíblia. Podemos seguir? Sim. Farei a leitura então dos versos 10 a 17, continuando aqui, focando um pouquinho a atenção em Jacó agora. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus. É a porta para os céus. Uau, é muito louca essa parte. Eu acho muito louca. Eu acho muito, muito legal, porque Deus, ele está sendo muito claro, né? Muito claro nas palavras dele. E, gente, já pensou que experiência? Nossa. É um clímax do texto aqui, né? Porque até agora a gente está vendo Jacó como um personagem que a gente não sabe ao certo se as coisas vão dar bem por meio dele, né? Ele recebeu a promessa e tudo, mas tudo por meio de engano. Enganou o irmão lá no direito de primogenitura, enganou o pai. E parece que é um personagem que, ele é o filho aí que vai receber a bênção e tal da promessa, mas ele é sendo claro que ele é um mau caráter, né? Ele é alguém que tá fazendo tudo errado, né? Ele tá fugindo, né? Ele tá indo lá pra fugir, né? Tendo que fugir porque o irmão quer matá-lo porque ele enganou o irmão e o pai. Então, é uma confusão até aqui. Mas aqui, em meio a todos os erros de Jacó, e aqui a graça, a misericórdia divina brilha também, porque não depende dos nossos acertos, por isso é graça. Em meio a todos os erros e pecados de Jacó, Deus se revela a ele e começa a trabalhar na vida desse homem, né? Isso me faz pensar muitas coisas. Eu sei que os patriarcas começaram ali com Abraão e foi até Jacó, né, tal. São esses três personagens, Abraão, Isaque e Jacó. E na minha cabeça, a gente construiu um carinho tão grande por Abraão, né? Porque a gente acompanhou desde a saída dele, né, lá de Ur, a promessa, e vai engravidar, não vai engravidar, vou ter um filho, não vou ter um filho. E a gente sofreu com o sofrimento e ficamos ansiosos ali, né? E Isaque nasceu. Depois Deus falou, não, me dá Isaque aí, porque eu quero saber se você me ama mais do que ama Isaque. E Abraão falou, não, vamos lá, tal. E assim, eu torci, ficava com raiva, ficava triste, ficava ansiosa com Abraão e sua história e tal. Não sinto a mesma coisa pelo Isaque, entendeu? Sabe, tipo,
E nem pelo Jacó, né? Eu não sinto nenhum dos dois, né? Então, pelo Jacó eu não sinto nesse momento. Mas eu sei que mais pra frente a vida dele vai ficar um pouco mais emocionante e eu vou ter compaixão dele. Mas o que eu tô querendo dizer... Por quê? Não, eu sei que, tipo, o que tá na Bíblia é o que a gente tem que aceitar, pronto, acabou. É porque e eu é aceito. a vida deles, Primeiro, assim, o Abraão a gente acompanhou muita coisa de perto. O Isaac é muito rápido, então, é tudo vai, Isaac, sai da história, rápido. sabe? Pois é. E assim, o Isaac era o filho da promessa. A gente ficou esperando 25 anos, sei lá quantos anos pra ele nascer. E depois Deus falou, mata ele pra me oferecer. E tipo, tá bom, casei, vou ter meus filhos, agora... segue a vida. Sabe? E é interessante que algumas situações que o Abraão passou e a gente sofreu junto, o Isaac passou igual e a gente ignorou. Passou que foi, né? Mas não foi tão emocionante. Eu acho que isso tem a ver com a extensão da narrativa mesmo, como o Thiago falou. A gente tem pouca narrativa de Isaac como protagonista. Talvez a história mais marcante de Isaac seja a história em que Abraão está oferecendo Isaac. Ele não é o protagonista da história ali. Ele está sendo oferecido como um sacrifício. É o que a gente mais lembra, a primeira história de Isaac que a gente lembra. Então você não tem tanta narrativa de Isaac como teve de Abraão. De Abraão a gente teve lá do capítulo 12 até o capítulo 25, falando sobre Abraão. E Isaac é 26 e 27, 28 já mudou para Jacó. Pois é. Que é uma coisa interessante, Carol, que não sei se tem... É um contraponto a isso que você falou. Tirando o meio de famílias judaicas aqui, hoje em dia pessoas dão nomes a seus filhos muito mais de Isaac e Rebeca do que de Abraão e Sara. Apesar de toda essa empatia potencializada que se tem por Abraão e Sara e nada assim com Isaac e Rebeca. Por quê? Não sei. Porque o nome soa mais bonito? Boa pergunta. Mas assim, não é uma crítica, obviamente, não, é só uma coisa, Bíblia. Né? É só uma coisa, né? Porque, tipo, eu queria ter a mesma empatia por Isaac que eu tive por Abraão, entendeu? Mas não teve. Mas acho que é meio normal isso e é bem comum, assim. Nunca vi ninguém ser o contrário. Mas, um ponto aqui, apesar do pouco relato bíblico, Isaac é muito lembrado nas escrituras posteriormente. E muitas vezes, em toda a escritura, quando vai falar de Deus ligado ao povo, vai falar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac e Jacó, nas 3 palavras que você usou, né? Os patriarcas aí. Apesar de, por exemplo, em Gênesis, a gente ter muito mais enfoque na vida de José do que de Isaac, por exemplo. No restante das escrituras, Isaac é muito mais lembrado do que José. José não é nem colocado como patriarca aqui, né? Exato. Sim. O que é uma dúvida que eu tenho até hoje, se eu posso ou não contar o José como patriarca. Mas a gente ainda não chegou no José. Mas enfim, eu não queria perder um fio de meada aqui que tinha me vindo, que é muito interessante a forma com que o Senhor fala com o Jacó aqui. Por que eu tô falando isso? Eu acho que meio que já falei um pouco no último episódio. O Jacó tá fugindo porque enganou o pai, o irmão e tal. O Isaac passou a bênção do Abraão pro Jacó. A gente acabou de ver aí no texto que a gente leu na primeira parte do episódio. Deus aparece aqui e 2 coisas muito me chamam a atenção. Uma, em nenhum momento Deus censura absolutamente nenhum fato ou evento da vida do Jacó aqui. Ele não dá bronca, ele não censura, ele não faz nada. Por quê? Não sei. E a segunda é o fato de Deus confirmar aquilo que o Isaac tinha acabado de falar para ele, com muito mais detalhes. Porque se a gente falou que o Isaac repassou a bênção de Abraão, aqui a gente vê muito mais claramente Deus fazendo isso. E um adendo que eu não quero deixar passar é que eu tô atualmente fazendo minhas devocionais em Números. E sim, Números é um livro difícil, mas é muito legal. E lá tem um capítulo que fala que Deus falava com Moisés como ele nunca falou com ninguém. Ele entrava na tenda do encontro lá e existia um encontro presencial ali. O Moisés ouvia audivelmente, acordado, a voz de Deus e Deus passava todas as orientações para ele. O que é algo sensacional, se a gente for imaginar. Mas aqui no caso é um sonho. E no texto lá de Números vai falar, olha, eu normalmente falo através de visões e de sonhos. Então é aquele negócio meio místico mesmo. Com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo face a face. A gente não tá falando de Moisés aqui, apesar de que é ele que tá escrevendo, né?
Mas eu acho que a gente não pode deixar passar a forma com que Deus falou com Jacó aqui, que foi através de um sonho. E é interessante porque apesar de, como o Tan falou, não ter nenhum indício aqui no texto de uma repreensão de Deus, pelo contrário, é uma promessa para Jacó, o restante da história que a gente vai ver de Jacó mostra que esse homem teve que aprender muitas coisas de Deus. É Deus ensinando ele, né? Exato, eu acho que às vezes Deus faz isso com a gente também. Em vez de dar bronca, ele deixa a gente se arrepentar, né? Não é nem se arrebentar, né? A repreensão, ela vem muitas vezes de maneira didática, nas experiências da vida. Que é o que a gente faz com os nossos filhos algumas vezes, né? Às vezes a gente dá uma bronca, às vezes a gente dá um castigo, às vezes eu lembro, por exemplo, que eu brigava uma vez com a minha irmã mais velha, que a minha mãe tinha feito batata frita na janta. E aí ficava, não, você pegou mais que eu? Não, eu peguei mais que você, aquela coisa. Aí minha mãe pegou, nossa, sabe aquelas travessas de vidro que faz lasanha, assim? Ela fez um daquele de batata frita inteira, ela não falou nada, não deu bronca, nada. Ela ficou um tempão lá no fogão fritando batata frita, botou na mesa e falou, vocês dois só vão sair daqui a hora que essa travessa estiver vazia. Deus do céu, o que foi aquilo lá? Eu achei que eu nunca mais ia comer batata frita na minha vida. Foi o que Deus fez com o povo no deserto com as codornizes, né? Pois é. Vão comer até sair pelo nariz. É isso aí. Mas assim, eu tô falando porque é meio que isso que Deus vai fazer com o Jacó aqui, né? Ele vai deixar ele aprender vivendo, né? Na prática a coisa. Mas a gente tá adiantando muito também, né? Uhum. O texto mostra também que o Jacó conseguiu um bom travesseiro ortopédico pra dormir ali, né? Pois é. Então, eu li sobre essa pedra aí, sabia? Porque eu falei, será que é por causa da elevação só? Mas achei informações interessantes, que eles não usavam a pedra porque era confortável, mas como uma medida de proteção, porque, sei lá, era uma arma que estava facilmente à mão, qualquer coisa que acontecesse ali. Ah, não sabia disso não. Pois é, então, achei em algum canto aí, eu não anoto nada de onde eu pego as coisas, talvez eu devesse fazer isso. E aí nós temos o sonho em si, né? Uhum. Que é relatado como uma escada que ia da terra ao céu e os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. Eu sempre pensei nessa escada, inclusive via o desenho nas revistas de escola dominical, de criança, tudo, como se fosse uma escada rolante de shopping, assim, sabe? Mas, assim, também. Todo lugar que eu pesquisei destruiu isso, e foi a primeira vez que destruíram essa imagem da minha cabeça. Eles levam pra aquela coisa do zigurate que a gente falou num episódio atrás. Da Torre de Babel. É, então. E lembra que o zigurate era uma escadaria em volta de uma construção e o símbolo dele era a ligação dos deuses, né? Que é uma coisa pagã, a origem dela. A ligação dos deuses com os seres humanos. Que faz todo sentido aqui. Eu falei, caramba, olha. O pessoal que faz os desenhos dos livros infantis aí precisa estudar um pouquinho mais, né? A imagem apresentada aqui no texto é justamente essa. Uma imagem de ligação entre o céu e a terra. E o Senhor lá do alto trazendo uma mensagem de revelação ao homem aqui embaixo. Então, algo que possibilitou uma ponte, né? Uma relação. E é interessante porque muitos ligam essa visão ao que Jesus falou no Evangelho de João. Não sei se vocês chegaram a ver algo sobre isso. Eu não fiz, mas eu já tinha ouvido isso algumas vezes, sim. Então, em João 1,51 diz assim, Jesus falando, né? Então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui, nesse sonho que a gente viu, são os anjos subindo e descendo pela escada. Sobre a escada, né? Os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. E Jesus fala que eles verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, falando a respeito dele mesmo. Então muitos fazem uma ligação aqui entre o texto de Jacó e Jesus como essa escada. Essa escada de ligação entre Deus e o homem. É interessante, é uma alusão, o texto não é tão claro assim em João 1, pelo menos para mim não é tão claro. Alguns batem o martelo e falam que claramente eu tenho um pouco de dúvidas, mas é interessante pensar assim. Nesse verso 17, me dá a impressão de que esses termos casa de Deus e porta para os céus são muito especiais. Eu não sei se vocês chegaram a pesquisar alguma coisa aí. Betel é casa de Deus, né? Isso, exatamente. Vai aparecer no versículo 19 o nome aí, né? Betel. E significa exatamente isso, casa de Deus. Eu nem lembrava disso. Eu lembrava do hebraico lá que Bet e El, eu sei que qualquer nome que acaba com El aí é alguma coisa de Deus, né?
E que Bet é casa. E porta dos céus aqui, porta para os céus, para mim é a figura muito clara no texto, apesar de eu nunca ter enxergado isso, da ponte para o zigurate mesmo. E como a gente falou, a bênção aqui de Deus colocada, né? Aliás, antes até da bênção, né? Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. Então é ele se apresentando para Jacó. E lembra que Jacó ainda não tinha falado que, ele é o meu Deus. Aqui está começando a se tornar o Deus de Jacó, e a gente vai ver na sequência aí do texto, que meio que Jacó está começando a reconhecer e até faz uma promessa aí, mas vamos fazer a leitura primeiro, né? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar nessa segunda parte, não? O que é interessante é isso mesmo, Deus se apresentando a Jacó, reafirmando alguns elementos da promessa, como a gente já viu, e tem alguns elementos importantes aqui que eu acho que é bom destacar. Primeiro, o elemento de proteção. Eu acho que é muito importante para Jacó, alguém que está fugido de casa, jurado de morte pelo irmão, e Deus aparece para ele e diz, olha, eu te protegerei onde quer que você vá. E a impressão que dá é que ele foi sozinho aqui, né? Ele não tá indo com rebanhos, com outros servos, nem nada, né? Não parece. Não temos esses detalhes, acho que não, até porque ele vai... não vou dar spoiler, não. A gente vai ver nos próximos capítulos. Segura a audiência, né? Segura a audiência. A gente vai ver nos próximos capítulos. Já estamos falando muito do que vai acontecer com Jacó pra frente. Então tem um elemento de proteção aqui. Tem um elemento de promessa de que ele vai voltar para essa terra. E que Deus vai o acompanhar. Deus estará com ele. Não o deixarei. Então você tem vários elementos aqui de segurança. Sim. Olha, vai, porque eu tô te protegendo. Vai, porque você vai voltar. Vai, porque eu tô com você. E porque eu prometi isso. Exatamente. Isso aí tá no verso 15 aí, né? Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Isso pra quem é um viajante e tá temendo pela própria vida, vamos combinar que é uma grande segurança aí, né? Exato. É uma promessa de segurança. Eu não vou morrer, eu tenho certeza disso, pelo menos isso. E aí o último destaque pra gente passar pra parte final, que eu vejo no texto, é algo que já tinha acontecido com Abraão, a gente já viu também, diante de visões de Deus, é aquele sentimento de temor. Então Jacó aqui ele fala, como é temível este lugar. É a casa de Deus, é a porta dos céus, como a gente já falou, mencionou, mas aquele sentimento de temor. Lembra quando Abraão teve aquele sonho lá na aliança, que ele foi tomado de um pavor? Sim. Então a gente sempre pensa e romantiza às vezes o relacionamento com Deus como algo sublime e agradável, e de fato mas existe um elemento de temor, por notar a diferença que existe, né, diante de quem nós estamos. Isso ficou muito claro no último verso que a gente leu agora, né? É o 17, né? Como é temível esse lugar, né? Ele tá apavorado mesmo. E é interessante lembrar que ele tá todo em sonho aqui. Tem uma coisinha que a gente passou batido, lembra que ele tá indo pra Harã. Na cabeça dele pode ser que ele fique lá direto, ele mude pra lá. O que faria muito sentido, né? Pensando humanamente. Mas no verso 15 fica claro que dentre tudo isso, uma das promessas de Deus é que, olha, esse seu exílio aí, entre aspas, lá em Harã, não vai ser permanente. Eu vou trazer você porque a sua terra é essa aqui que você tá vendo. Então saiba que você vai voltar. Que era o plano original da mãe, né? Exato. Rebeca falou, vai pra lá até seu irmão se acalmar. Quando seu irmão se acalmar, eu vou te chamar de volta. Legal. E acho que já dá pra gente seguir, né, o texto, fazer então a leitura da terceira parte e vamos ouvir a voz da Carol, né? Tá certo. Então vamos lá, do versículo 18 até o 22. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo. Pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto:
Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Eu tenho aqui uma pequena observação que, durante o estudo, eu pensei o seguinte. A gente sempre aprendeu que Jacó ele fugiu, né, de Esaú, porque Esaú queria matá-lo. Tudo bem. Aí aqui aparece que ele levantou, colocou a pedra, né, que ele tinha usado como travesseiro e derramou azeite de oliva. E aí eu fiquei pensando numa coisa. Quem foge, às vezes não leva nada, né? É uma coisa interessante pra pensar mesmo, Carol. Então. E aí, voltando um pouquinho, a gente vê que antes dele ir embora, os pais dele falam que não queria que ele se casasse com cananitas, né? Queria que voltassem pra terra lá de Rebeca. E aí eu fiquei pensando, não sei também se isso levou 1 dia, 10 dias, 1 mês, mas ele não saiu tão fugido no sentido de, deixa eu pegar aqui, colocar um sapato e ir embora e só, né? A gente já viu que a viagem era 800 quilômetros. Ele provavelmente foi com alguns animais de carga, sei lá, talvez até pessoas, se bem que não é mencionado em lugar nenhum, mas ele não foi fugido escondido. Os pais negociaram a saída dele, né? Lembra? Eu acho que é diferente da fuga de Agar, que nós vimos anteriormente, com conflito com Sara, lembrando que Agar era uma serva, e aí tem aquela questão de toda a rixa e tudo, que Agar chega a um momento que se Deus não intervém, ela vai morrer de fome, de sede no deserto junto com o filho. Então a gente viu isso, né? Na história de Agar. Eu acho que Jacó é um pouco diferente nesse sentido, porque o próprio texto mostra que Esaú iria esperar o pai morrer. Sim, né? É verdade. Então ele tinha, de certo sentido, um tempo, e certamente ele fez preparativos para a viagem junto com a mãe. A mãe tá arquitetando a viagem dele. E o pai abençoou ele pra ir, não vai mandar ele sem nada, né? Exato, porque senão ele tá fadado à morte, né? Se ele sai sozinho, sem alimento, sem água, para um lugar distante, o risco de morte é eminente, né? Eminente, é. E eu também vi aqui que Esaú falou que se vingaria depois da morte de Isaac, né? Mas Isaac morreu depois que José foi vendido como escravo. Você fez essa conta aí? A NVT fez essa conta pra mim. A Bíblia diz tudo. Mas achei super interessante isso, né? Que às vezes a gente fala também no calor do momento, né? Vou fazer isso. E levou um tempo, né? A gente viu, a Raquel morreu antes dele, né? O último episódio, acho que a gente mandou essa aí, né? E aí ele nem conhece a Raquel ainda. Pois é. Apesar do texto narrar Isaac já sem visão e com a expectativa de que morreria logo, por isso chama os filhos para abençoar, ele pensava que morreria logo, Deus ainda o conservou com bastante tempo de vida ainda, né? É ruim de a gente pensar, né? Porque foi muito tempo de vida, mas provavelmente um tempo de vida sem nenhuma qualidade, né? Ele parece um moribundo lá na cama. A impressão que dá é que ele mal consegue se levantar, cego, e viver tantos anos numa situação assim, né? É difícil. Talvez por isso nem tivesse tanta história sobre ele, hein? Verdade. Bom, aí a gente tem a palavra aí Betel, né? Que é a cidade, a gente já mencionou aí, Bet, casa, né? E El é Deus, então a casa de Deus, que aparece aí no verso 19. E tem uma coisa aqui que sempre que eu li esse texto, me incomodou. Na verdade, a vida do Jacó inteira me incomoda, né? Do meu xará aí, porque Deus se mostrou pra ele em sonho aqui, ele viu a escada do céu, os anjos subindo e descendo. A impressão que dá pra gente que lê é que se fosse qualquer pessoa ia se prostrar em chão ali e se entregar a Deus se já não tivesse sido entregue, sabe? Ele mais ou menos faz isso, né? Porque a impressão que dá, ele fala, olha, se você fizer tudo isso daí, aí sim eu vou me entregar a você. Eu sei lá, cara, eu nunca engoli muito bem esse Jacó, viu? Eu vejo esse texto e talvez a nossa impressão na leitura seja justamente essa que o Tan tá falando, né? Parece que ele tá de alguma forma ainda barganhando com Deus. E eu não elimino essa possibilidade, né? Eu acho que, até pelo que a gente vê de Jacó, e Jacó vai aprender muito ainda na caminhada dele, a gente vai ver isso junto, sobre quem Deus é. Mas ao mesmo tempo eu vejo alguns elementos aqui de fé e de adoração. Sim. Então eu não sei o quanto o voto
que é o que ele faz aqui, né, nos versículos 20, 21, 22, não sei o quanto eles são uma barganha, ou eles são um reflexo de fé também. Eu já ouvi isso também, mas eu não sei se eu engulo. Talvez porque eu tenho a mente ocidental, não sei. Mais ou menos assim, porque o Senhor apareceu para ele e fez uma promessa. E aí ele está respondendo a essa promessa de Deus. O Senhor prometeu fazer isso e eu prometo fazer isso. Como uma resposta em promessa também. Eu não sou especialista em hebraico. Apesar de conhecer um pouco, eu não sou especialista em hebraico. Eu sei que no grego, que eu tenho um pouco mais de facilidade, você tem alguns tipos de se. Eu tô falando agora só fazendo um comparativo que eu não sei se é igual. Gramaticalmente, né? Gramaticalmente. Tá. Geralmente quando a gente fala se em português, nos dá a impressão de dúvida. Sim. Isso no português é uma condicional, né? Que a gente chama de condicional, Isso. dá a impressão de dúvida. No grego, você tem 4 tipos de orações, né, com se. E tem umas que são de dúvida, mas tem outras que são de afirmação. Que algumas versões, inclusive, traduzem como já que. Em vez de se. Eu não sei se é o mesmo caso. Tá bom? Como eu disse, eu não sou especialista em hebraico, eu não sei se é o mesmo caso. Mas já ouvi as duas vertentes aqui, inclusive em comentários, que o Tam mencionou. Uma de, Jacó ainda tá tentando barganhar de alguma forma. E outra de, não, Jacó tá... Parece que ele teve um primeiro encontro com Deus, ele vai lá, constrói um altar, derrama o azeite, faz um ato de adoração ao Senhor e... Se compromete. Se compromete na parte dele no voto. Como o Senhor se comprometeu comigo, eu me comprometo aqui com o Senhor. Na linha do que o Thiago tá falando aí, olha só que interessante um comentário da Bíblia de Estudo MacArthur, nessa questão do se aí, que ele não quis se comprometer no hebraico. Abre aspas aqui pro MacArthur. Jacó pode ter feito barganha com Deus, como que desejando comprar o favor divino em vez de simplesmente adorar a Deus com uma oferta. Mas é mais indicado traduzir o se do versículo 20 por já que e considerar o voto e a oferta como legítimo culto baseado na confiança da promessa de Deus. Validou aí o seu argumento, Thiago? Então, ganhou um pouco de peso, né? Aí, ó. Como eu disse, eu sei que isso acontece no grego, eu não sabia se era semelhante ao hebraico. Que legal. Mas é interessante. Se a gente for pensar no dízimo que ele promete aqui, ele tá bem, ele tá com as provisões para viagem, mas ele nem tem do que dar, né? Então ele precisa primeiro receber as bênçãos materiais aí, para ele conseguir retribuir com elas. Então isso aí dá pra passar um pano mesmo, pelo menos por enquanto. Esse versículo 22 é o que muitas pessoas usam em relação ao ensino do dízimo dentro das igrejas hoje, né? Eu não sei, viu? Eu acho que quando chegar na parte do dízimo do Novo Testamento, talvez eu choque muita gente. Então eu vou me manter calado. Eita! Eu acho que nós temos algumas expressões. A gente já viu, por exemplo, que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, lembra? Isso. Sim. E nós temos aqui novamente. O que nós temos certamente é que isso já era um costume. E acho que nem do povo de Deus, assim. Eu acho que era um costume da época. Sim, entre outros povos eu também creio que existia. Na verdade, creio não, tem relatos a respeito disso. Que o dízimo não era exclusividade de Israel. Bom, é isso. Não vamos adiantar a discussão do dízimo no Novo Testamento, então. Tá bom. A gente ainda não chegou. Aliás, pra quem acompanha a gente aqui, eu nem sei se a gente chegou a falar alguma vez. A gente tá no Gênesis, né? Mas a gente não tem planos de seguir a Bíblia na ordem da Bíblia, tá? Tipo, depois do Gênesis a gente não vai pra Êxodo. A gente provavelmente vai pro livro no Novo Testamento. E a gente vai fazer uma mescla aí, não só de Antigo e Novo Testamento, como de estilos literários. Porque senão, em algum momento, vai ficar muito chato por um período muito longo. Então, eu acho que essa dança aí de estilos literários, autores diferentes, épocas diferentes, um é de história, um é de sabedoria, um é de profecia, um é um evangelho, eu acho que casa muito bem com o que a gente quer fazer aqui e até incentivo para quem está de fato estudando a Bíblia. Eu já fiz a leitura da Bíblia de ponta a ponta, assim, na ordem cronológica, e também, hoje em dia, eu faço ela não seguindo essa ordem, né? Pulando para lá, pulando para cá, seguindo uma agenda, assim, uma ordem planejada, mas eu posso dizer, assim, de experiência pessoal, que para mim, pelo menos, é muito mais engrandecedor, agradável e engrandecedor no sentido de que eu aproveito muito mais, né? Fazer essa leitura misturada, assim. Agora, uma coisa que eu não faço nunca, jamais, é ficar quebrando o livro.
Pra mim, se eu comecei um livro, tem que chegar no final dele. Eu não sei como é vocês, mas também é gosto pessoal, né? Eu entendo quem faz isso e não acho errado, né? Mas eu acho que você perde um pouco aquilo que a gente tem visto da ideia da Bíblia como literatura. Porque o livro de Gênesis, por exemplo, ele foi escrito, ele tem uma estrutura. A gente já comentou um pouquinho sobre isso. Quando você fica picotando, é mais difícil de você perceber. E não só o livro de Gênesis, todos os livros da Bíblia foram escritos, né? Alguns são coletâneas, como os Salmos, mas mesmo as coletâneas como os Salmos, eles têm uma divisão. Então eu vejo como importante você ler o livro para você conseguir entender o todo deste livro. Cartas de Paulo, por exemplo, não dá pra parar no meio, né? Você tá no meio de uma argumentação, aí você vai pra outra coisa, aí você volta, você já nem lembra mais o que estava sendo dito, né? Exato. E aí eu acho que o que nós mencionamos anteriormente da divisão de capítulos e versículos pode acabar nos confundindo um pouco, né? Lembrando que quando Paulo escreve, ele escreve uma carta, né? Não tem capítulo, não tem versículo, é uma carta, né? Com introdução, com conclusão, mas é uma carta. E lê-la como um todo é o ideal. Inclusive esses pequenininhos, o que eu incentivo, né? Esses livros menores, que é mais fácil de você fazer isso, de você ler de uma vez. Por exemplo, Efésios, tem 6 capítulos. Então lê Efésios, né, de uma vez, porque mas nós não vamos fazer isso aqui, hein? Não, tô falando a sua leitura pessoal. Não, mas uma vez teve um pastor amigo meu, ele falou, cara, quando você recebe uma carta na sua casa, hoje ninguém mais recebe, né, mas eu ainda vivi a época em que as pessoas recebiam cartas que não é um boleto, né? Mas quando você recebe uma carta, sei lá, de amor, você não fala, deixa eu ler aqui a página 1 e amanhã eu leio a página 2. Você lê a carta inteira. Faça isso com as escrituras. Nunca esqueci isso, eu acho que me falou isso aí quando era adolescente. Mas assim, faz todo sentido do mundo, né? Sim. Tá bom, eu acho que estamos satisfeitos aqui com esse capítulo. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a trazer. Não, acho que não. Eu curti bastante esse capítulo. Foi um capítulo até que... foi curto, mas a nossa conversa nunca é curta. Ela vai fluindo, é muito gostosa, né? E eu incentivo você, ouvinte, a seguir na conversa com a gente, porque a gente tem um canal no Telegram. Se você quiser fazer parte, é só você ter a sua conta lá criada nesse aplicativo, no seu celular aí, e procurar por Leitura Bíblica Comentada. A gente tem um canal lá. Ou acessar esse canal através do link t.me/leitura bíblica comentada. Tudo junto, sem acento. Não tem custo nenhum para participar, você vai poder conversar com a gente e conversar com outras pessoas também. E é isso, não se esqueçam que você pode abençoar a nossa vida, seja fazendo suas doações, aí tem embaixo na descrição aí tudo que você precisa saber, mas o que a gente queria mesmo é que você conhecesse o Plano Vida no Clube Ictus. Nós somos um clube de assinatura literário também, a gente manda kits de vários tipos aí de livros para a sua casa todo mês, e um deles é o Plano Vida, que são só livros de cristianismo prático, e casa muito bem com o que a gente está fazendo aqui. Então a gente incentiva você a participar. Todos os planos que a gente tem, nenhum deles a gente tem carência, então você pode tentar, se gostar, ficar, se não gostar, cancelar sem nenhum tipo de ônus para você, tá bom? É isso, agradeço mais uma vez a presença do Thiago, da Carol. É muito bom rever sempre vocês. A Carol a gente grava quase todo dia porque tem podcast no Ictus direto, né? Mas o Thiago, eu tava conversando com a Renata esses dias. Sabe aquelas pessoas que participaram da sua vida uma época praticamente todo dia? Você tem um carinho enorme, depois ainda Deus deu a graça da gente poder viajar junto, dividir quarto, sabe? Se bem que não, né? Lá eu dividi com o Fernando, né? Eu tava com a minha mãe na viagem, é verdade. Fiquei no quarto com a minha mãe. Mas enfim, a gente teve a oportunidade de ficar junto, a gente andava 2 semanas juntos em Jerusalém, foi muito legal, cara. Só a gente entrava nas águas geladas, né, Thiago? É verdade. Você entrou nas 4 também, Thiago? Só não fui no mar Mediterrâneo. E aquele lá foi mais gelado. Que foi de madrugada, né? Mas enfim, não vamos fugir da história, não. O que eu queria dizer, que tava comentando com a Renata, minha esposa, é que Deus deu esse presente de trazer de volta o Thiago pra minha vida, sabe? Aquelas pessoas que a gente gosta e o tempo afasta, e aí você olha pra trás e fala, por que eu perdi contato com essa pessoa? E aí você fala, porque eu fui um tonto.
A resposta foi essa, né? Mas assim, Deus me pegou pela mão, não sei se fez a mesma coisa com o Thiago, se tá sendo um parto pra ele me encontrar aqui algumas vezes na semana. Mas eu agradeço a Deus também por isso, assim, por ter trazido de volta uma pessoa que pode ser um grande amigo da minha vida, assim. E espero realmente que tudo isso fortaleça ainda mais o nosso relacionamento e eu sei que com a Carol também, né? Muito em breve, pós-pandemia, com as famílias, né? Aí vai ser mais legal ainda. Exato. Eu acho que tem sido muito, muito bom mesmo essa reaproximação. Às vezes a nossa vida toma rumos, né? E tanta loucura, correria que a gente acaba fazendo, que a gente acaba se afastando. Mas Deus permite que a gente se reencontre, isso é muito bom. E espero que seja por muito tempo aí juntos, caminhando. Se chegar até o final, a gente vai ficar velhinho junto, né? Muito obrigado, senhores ouvintes. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Até o capítulo 29. Nos vemos lá.